E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Hidalberto e na aula de hoje nós vamos trabalhar com operações com números racionais na forma fracionária, na forma decimal e vamos resolver alguns exercícios a respeito. Vamos ver o objetivo da aula de hoje. Resolver as operações de adição e subtração com números racionais usando suas diferentes formas, decimal e fracionária. Como transformamos número decimal em fração? Você lembra? O numerador é um número sem a vírgula. Então, você pega o número decimal sem a vírgula e ele vai ser o teu numerador. O denominador é uma potência de 10. E eu vou escolher conforme o número de casas decimais depois da vírgula. Então, é 10, 100, 1000, vai depender. Se eu tiver uma casa, depois da vírgula, vai ser o denominador 10. Se eu tiver duas casas, vai ser o denominador 100. Se for 3 casas, vai ser o denominador 1000 e assim por diante. Tá bom? Se for possível simplificar a fração, você simplifica. No exemplo que eu dei, 0,047 é igual a 47, que é um número sem a vírgula, esses zeros não contam. Se tivesse outros algarismos aqui, contaria. Como são zeros, eles não contam. Então fica 47, como eu tenho 3 casas depois da vírgula, fica 47 sobre 1000. Beleza? Então, tá aí, 47 sobre 1000. Como não dá para simplificar, deixa assim. Se desse para simplificar, você continuava. Agora, você tem um quiz. E o que eu quero de você nesse quiz? O 4,20 na forma fracionária é, letra A, 4 vinteavos. Letra B, 420 vinteavos. Letra C, 420 décimos. Ou letra D, 21 quintos. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então vamos resolver o quiz. 4,20 é o quê? Bom, o numerador seria 420. Por quê? Porque é o número sem a vírgula, 420. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu posso considerar então que seria 420 sobre 100. Mas eu não tenho essa resposta ali. O que eu faço então? Primeiro eu vou dividir 420 e 100 por 10. Vai cair um zero. Vai ficar 42 sobre 10. Agora eu vou dividir tudo por 2. Vai ficar como? Vai ficar 42 por 2, que dá 21, e 10 por 2, que dá 5. Então, a minha resposta é 21 quintos. Quer conferir? Vem comigo. Olha lá. 420 sobre 100, cai um zero por causa de dividir por 10. Divide tudo por 2 e você fica com 21 quintos. Tá bom? Olha lá. Como é que a gente continua agora?
Eu tenho um exercício 2 para você. No exercício 2, eu vou trabalhar com 3 operações, tá? Essas 3 operações aqui. E você repare que tem números decimais e frações. Ou você transforma tudo em fração, ou você transforma tudo em número decimal, para você poder trabalhar, tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Vamos lá, pessoal, então, vamos corrigir o exercício. Eu vou conferir com você no quadro a conta das duas maneiras, escrevendo tudo como fração ou tudo como número decimal, e você vai comparando a diferença daí. Dá uma olhadinha lá comigo. Eu vou começar transformando o menos 1/5 em número decimal. Vamos fazer aqui bem grande, depois a gente apaga. Como é que transforma o 1/5 em decimal? Eu vou dividir o 1 por 5. Só que 1 não dá para dividir por 5, então a gente coloca o 0 na chave. Vou transformar 1 inteiro em décimos, ou seja, vou ter 10 décimos. Então, vou trabalhar aqui na casa dos décimos. 10 dividido por 5, vou ter 2 décimos. 2 vezes 5 é 10, para 10 a 0. Então, olha só, menos 1/5 é igual a quanto? 0,2. Guardo 0,2 para a gente apagar o quadro. Muito bem, então fica assim, ó, menos 2,5 menos 0,2, tá? Que a gente fez agora há pouco, né? E mais com menos é menos. Vírgula embaixo de vírgula. Como eu tenho sinais negativos, soma e repete sinal. Certo? 5 mais 2 é 7, 2 mais nada é 2. Então, como vai repetir o sinal, você vai ficar com menos 2,7. E se você transformasse tudo em fração, como é que ia ficar? Esse menos 2,5 é o quê? Menos 25 sobre 10. Por que menos 25 sobre 10? Número sem a vírgula, numerador. Uma casa depois da vírgula, divide por 10, então. Tá? Menos 25 décimos, mais com menos é menos. Menos 1/5. O MMC de 10 e 5, como 10 é múltiplo de 5, então vira o quê? Ele vira o MMC. MMC é 10. 10 dividido por 10 é 1, e 1 vezes menos 25, menos 25. 10 dividido por 5 é 2, e 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 27 décimos. Repare que menos 27 décimos é igual a quanto? É igual a menos 2,7. Então, esses resultados, eles são a mesma quantidade, só que representada de maneiras diferentes. Por decimal, por fração. Então, você pode escolher qualquer um dos dois caminhos e você chega no mesmo resultado, a menos que você faça o procedimento errado. Então, cuide com o passo a passo que está tudo certo. Beleza? E aí? Vamos fazer agora a letra B? Como é que fica a letra B? A letra B eu vou fazer de um jeito só. E a letra C eu vou fazer de outro jeito. E daí você vai comparando as suas respostas com as minhas. Vamos lá. A letra B é menos 2/3 mais menos 2,3. Eu acho natural que você queira trabalhar tudo na forma decimal. Porque com decimal é mais fácil de trabalhar. Não precisa tirar MMC, não precisa fazer nada disso. Só que se você tentou transformar o menos 2/3 em decimal, você achou menos 0,66666, 3 pontinhos. Uma dízima periódica. Não é tão legal fazer a conta com dízima periódica. Você chega no resultado, mas você pode se perder. Então, para que isso não aconteça, nós vamos trabalhar em fração. Então, ó, menos 2/3, mais com menos é menos. 23, que é o número sem a vírgula. Uma casa depois da vírgula, então você vai dividir por 10. O MMC de 3 e 10 é quanto? Ó, dá por 2, dá 3 e dá 5, dá por 3, 1 e 5, e 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. Tudo bem? Como é que fica o denominador então? 30. 30 dividido por 3 dá 10, e 10 vezes menos 2, menos 20. 30 dividido por 10 dá 3, e 3 vezes 23 é 69. E menos 20 com menos 69 dá quanto? Dá menos 89 30avos. Dá uma conferida, vê se está tudo certo. Está? Beleza? Então, olha só. Agora, nós vamos conferir os resultados na tela e fazer a letra C na tela. Tá bom? Veja direitinho se o teu resultado está ficando parecido com o meu. Tudo bem? Vamos lá.
Então, veja aí na tela as continhas de volta, continha A, continha B, continha C. A letra A e a letra B nós já fizemos, falta a letra C. Então, olha lá, vamos conferir as respostas então. A letra A, transformando tudo em decimal, deu menos 2,7. E a letra B, e ali trabalhando em fração, deu menos 27 décimos, conforme a gente já tinha feito. A letra B. Lembra que eu falei da dízima periódica? Então, vamos deixar para lá, vamos trabalhar na forma fracionária. Deu quanto? Menos 89,30. E agora a letra C. A letra C ficou assim, ó. O 3 é 3 sobre 1. O menos 2/5 está na forma fracionária. E o menos 1,2 é o quê? Número sem a vírgula, 12. Uma casa depois da vírgula, divide por 10. Então ficou menos 12 décimos. Simplificando 12 décimos, fica como? Fica 6/5, porque só dividiu o numerador e o denominador por 2. Então, olha só. Eu tenho 3 sobre 1, menos com menos é mais 2/5, e mais com menos é menos 6/5. Vamos tirar MMC? O MMC de 1, 5 e 5 é o próprio 5. 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 3, 15. Então fica 15 sobre 5. O 2/5 continua e o 6/5 continua porque o denominador deles não mudou. 15 mais 2 é 17 e 17 menos 6 dá 11. Se você transformar em decimal, dá 2,2. Beleza? Então fica 11/5 ou 2,2. Na forma decimal, o que você tem? O 3 é 3,0. O menos 2/5 é menos 0,4. Então vai dar mais 0,4. 3,0 mais 0,4 dá 3,4. E 3,4 menos 1,2 dá o 2,2 que a gente já tinha falado. Não esquece, hein? Vírgula embaixo de vírgula. Agora nós temos o exercício 3. Qual seta representa o valor correto da expressão abaixo? 5 mais menos 0,023. Lembra que a vírgula do 5 está depois dele, tá? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Dá uma conferida lá comigo? Olha só, você tem 5 mais menos 0,023, ou seja, 5 menos 0,023. Vamos ver? Vai ficar assim, ó, 5,000 menos 0,023. Aí você vai ter que emprestar, vamos ver o que dá.
Olha lá. Ficou 0,000. Aí eu vou emprestar 1 do 5, vai ficar 4. Vou emprestar 1 desse 10, que vai ficar 9. Vou emprestar 1 desse 10, que vai ficar 9. E vou emprestar 1 para cá. 10 menos 3 é 7. 9 menos 2 é 7. 9 menos 0 é 9. E 4 menos nada é 4. Então a seta correta é 4,977. Vamos pensar um pouquinho, por que apareceu esse resultado aqui? 5,023. Porque a pessoa, em vez de subtrair, que era o correto, ela somou os dois números. Aí deu errado mesmo. E por que eu colocaria essa seta aqui? Porque tem gente que bota o 5 bem aqui no cantinho. E daí 23 menos 5 dá quanto? Dá 18. Eu posso fazer essas coisas? Não. Porque a gente vem falando aí, na operação de números decimais, que você tem que fazer vírgula embaixo de vírgula. E a vírgula do 5 está onde? Está depois do 5. Então seria 5,0 ou 5,00 ou 5,000 conforme a nossa necessidade. Tá bom? Aí eu faço vírgula embaixo de vírgula, impresso os valores ali e dá tudo certo. Então qual seria a resposta correta? 4,977. Então veja, o que nós fizemos nessa aula? Na aula de hoje nós falamos em adição e subtração de números racionais, nas formas decimal e na forma fracionária. Veja, adição e subtração de números fracionários e de números decimais, ou seja, dos números racionais em geral, ele é um objeto de conhecimento muito importante. A gente precisa aprender a lidar com adição e subtração de números racionais, na forma decimal, na forma fracionária. Por isso eu convido você a rever os exercícios, a refazer aqueles em que você teve dúvida, retomar as suas anotações no caderno, deixar o seu caderno em ordem, bem bonitinho, bem explicadinho, passo a passo como é que faz cada conta, e refazer quantas vezes for necessário cada cálculo, até você entender bem certinho o passo a passo. Tá? Não pule nenhum passo, não faça tudo direto, para você não correr o risco de perder algum número, fazer a conta errado e se prejudicar por isso. Tá bom? Estude adição e subtração de números racionais. Faça tudo direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Se cuide e até lá!